Ok, então, bom dia. Deixem-me começar por recuperar a inspiração e agradecer honestamente o convite que me fazem pela segunda vez consecutiva para estar convosco, pela quarta vez no geral, o que significa que começo a exceder o meu limite, mas é em todo caso um prazer muito grande estar convosco. Para começar, acho que gostava de fazer uma apresentação muito rápida de quem eu sou, o que é que faço, o que é que eu gosto e o que é que eu não gosto. Não é? Portanto, para começar, uma apresentação muito simples. Portanto, já conhecem o meu nome. Eu chamo-me Simão Pedro Santos. Aquela é a minha foto normalmente no Facebook, para quem me conheça muito bem. A minha idade, vocês sabem, mais coisa menos coisa, é 34. E eu estou aqui por uma razão muito simples. Porque eu tenho uma crença ligeiramente diferente daquela que estamos habituados a ouvir nas notícias ou outra coisa qualquer. Eu creio honestamente que Cristo morreu pelos meus pecados, tal como a Bíblia ensina. O que significa que isso me transforma, de acordo com a Bíblia, num filho de Deus. E, portanto, isso significa que o meu futuro não será exatamente apodrecer debaixo da terra. Não significa exatamente decompor-me, como toda a gente fala, mas simplesmente um futuro de glória eterna com Cristo. É por isso que eu tenho muita dificuldade em dar pregações tristes, porque eu estou francamente satisfeito com a vida que tenho e estou francamente satisfeito com o futuro que a Bíblia me reserva. Coisas adicionais. Falando em outras glórias, sou casado, vocês sabem. Ana não me deixa pôr fotos dela. Sou também pai do Pedro, que vocês conhecem. E o que é uma coisa ótima. O que significa também que muitas das minhas expressões são estas. Portanto, aquela minha expressão de exausto, quando eu estou empolgado também é aquela, quando eu estou triste, quando estou feliz e quando estou surpreendido. E esta última eu não vou traduzir, quem perceber, percebeu, quem não perceber, paciência. Portanto, todas as expressões são estas. E, portanto, profissionalmente também sou assustador, porque sabem que sou professor de matemática, que é uma coisa que eu honestamente gosto muito. E sou português, não é? Sou português, ali da zona mais do norte, mais lá em cima. Dentro do norte de Portugal, do concelho mais pequenino, nós encontramos São João da Madeira, que é mesmo aqui, este pedacinho pequenino que começa aqui e acaba acolá. E é em São João da Madeira que está a minha igreja com a qual eu me reúno. A igreja de São João da Madeira nas Fontainhas. E portanto é lá também que eu moro. Se formos ver no mapa, eu moro aqui neste cantinho, mesmo em cima desta seta, naquele prédio branco e amarelo. E se fizermos um zoomzinho para ver a placa da rua onde eu moro na rua Luís de Camões. Porquê esta volta muito grande? Porque eu queria começar por falar-vos deste senhor simpático da pala no olho. Porque se há um homem que tem legado, é o Luís de Camões. Não é? Nós falamos a língua dele. Nós estudamos o que ele escreveu. As expressões que nós usamos no dia-a-dia, foi ele que as inventou. E ele é tido como o maior poeta e escritor da língua portuguesa. E para percebermos exatamente o que é o legado, vamos olhar para a placa novamente. Se eu vos falar no príncipe dos poetas, o autor da epopeia Os Lusíadas, quem será? Será que alguém não sabe quem é o príncipe dos poetas? E por outro lado, se eu esconder a parte de baixo e disser, quem é este senhor? Será que nós nos lembramos imediatamente que ele é o príncipe dos poetas e o autor da epopeia Os Lusíadas? Portanto, eu quero falar-vos disto. Eu quero falar-vos do legado, que é uma coisa muito simples de determinar. Eu não tenho de explicar quem é o Luís de Camões. E se nós somos pessoas com legado, ninguém tem que explicar quem nós somos. Porque quando o nosso nome aparece, imediatamente nós sabemos se somos o príncipe dos poetas ou somos um bandido qualquer que anda para aí escondido. Portanto, quero falar-vos do legado, que é uma palavra recente em língua portuguesa. Nós costumamos usar herança, depois gostamos da sonoridade da expressão inglesa de legacy e começamos a arranjar algo semelhante para o português. E gostava de começar por apresentar-vos as definições do que é um legado. Temos dicionário, editora, atrás de editora, e nós encontramos as expressões banais que conhecemos. Que o legado é aquilo que é transmitido a outra pessoa que vem a seguir. Mas mudamos de dicionário
e percebemos também que o legado é o que as gerações passadas transmitem às atuais e, obviamente, aquilo que as gerações atuais transmitem às gerações seguintes. Por outro lado, também há dicionários que são mais simplistas e dizem que é uma herança, que é uma dádiva, que é um presente. E depois temos dicionários um pouco mais elaborados, que nos dizem que é aquilo que se deixa em testamento a quem não é um herdeiro natural. E eu gosto mais desta. Mas temos ainda algumas ainda mais específicas, que dizem que o legado é uma pessoa, é aquela pessoa que é enviada ao serviço, na altura, há uns séculos valentes, do Papa. Em alguns casos mais recentes, a pessoa que é enviada ao serviço de um Estado, de um país, que é enviado para um lado ou para o outro. E, portanto, para começarmos a aprofundar este conceito, eu gostava de propor-vos, utilizando todas estas definições, uma única definição, que estudaremos e que tentaremos incluir em todos os subtemas que abordarmos esta semana. O ano passado começamos por definir o que era a sabedoria, saber quais são as melhores coisas, saber qual o caminho para atingir essas melhores coisas e uma terceira fase, ter vontade para alcançar essas coisas. E, portanto, para nós avançarmos neste estudo do legado, gostaria de propor-vos esta definição, que é a seguinte. O legado é o impacto que alguém escolhe ter sobre pessoas, sobre locais ou sobre circunstâncias quando está ausente. O Papa, quando enviava alguém, era porque ele queria ter influência sobre algumas decisões quando não estava presente. E, portanto, nós vamos estudar o legado definido desta maneira. Sobre o impacto, a influência que nós escolhemos ou não ter sobre pessoas, sobre locais, sobre circunstâncias, quando nós não temos a possibilidade de estar lá e influenciar diretamente. Ok. Isso significa que, para nós construirmos um legado, há alguns momentos-chave. Ou seja, normalmente há a ideia de que o legado é determinado no fim da vida de alguém. Não concordo exatamente com uma posição tão extrema. Há momentos-chave na nossa vida para determinar o nosso legado. E são, por exemplo, os seguintes. Quando nós mudamos de turma e deixamos de estar com colegas que nunca mais encontraremos, o nosso legado com eles terminou. Não influenciamos mais. O que ficou, ficou. A ideia com que ficaram de nós terminou. E não há nada que possamos fazer para alterar. Estamos a falar do casamento e o legado que deixamos enquanto solteiros. Não há nada que possamos alterar quanto a isso. Se fomos namorados decentes, se fomos exemplares, se fomos respeitadores, a partir do momento que casamos, o nosso legado de solteiros acabou. Está fechado, está numa caixa em que não podemos voltar a entrar. Ou quando morremos, obviamente, é um caso extremo. Ou quando nos mudamos para um novo emprego e deixamos de ter influência sobre o emprego anterior. Ou até quando estamos doentes e o nosso estado de saúde bom termina. Há certas coisas que nós não podemos voltar a alterar. Estes são momentos-chave na determinação de um legado. Eu quero apresentar-vos alguns exemplos, mas antes disso, temos só um pouquinho. O legado funciona em ciclos. Não é? Há um ciclo grande, que é o ciclo da vida, mas depois há ciclos mais curtos. A vida em casa dos pais, a vida numa turma, a vida numa escola, e fica fechado. E nós não conseguimos mexer mais. Vamos ver alguns exemplos. Vamos abrir a Bíblia, por favor. Hebreus 11, versículo 4. Este versículo 4 fala-nos de um dos primeiros homens da Bíblia. Um rapaz que provavelmente morreu cedo,
E lemos acerca dele que, pela fé, Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que o seu irmão Caim, pelo qual alcançou um testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela a fé, pela sua fé, depois de morto, ainda fala. Esta não é uma história de fantasmas, não é? Isto não é uma assombração. Abel não aparece às pessoas no meio da noite, ao sair de um armário, falando com elas. Ele teve uma vida de tal forma justa, de tal forma que Deus disse que ele era justo, e teve uma fé tal, teve um impacto tal sobre as poucas pessoas que habitavam o planeta Terra naquela altura, que depois de morto, depois de não poder dizer mais nada, ainda fala. E isto é legado. É depois das nossas línguas estarem completamente desfeitas, terem regressado ao pó e não serem capazes de articular uma única palavra, nós ainda falarmos. Parênteses muito rápido. Porquê é que não escrevem livros? Porquê é que não escrevem diários? Utilizem o tempo para escrever os estudos, para escrever as mensagens, para escrever notas. Há a forma mais imediata de falar depois de morto do que escrito. Conhecem mais alguma? Não é? O Facebook é interessante, mas qualquer dia falta-nos um bit e perdemos metade da história. Escrevem em papel. Fechar parênteses. Segundo exemplo de legado. A Bíblia fala de Cristo e fala do legado que Cristo deixou. E este é um termo que pode ser muito vasto, muito longo, mas quero chamar só apenas para um detalhe muito curto que encontramos ali. Aos Coríntios 5, na segunda carta, nós lemos o seguinte. O versículo 18 diz o seguinte: tudo isto é uma expressão que se refere ao texto que está atrás sobre como Deus transforma pessoas e não apenas muda a sua vida, mas como faz delas novos seres, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Sem querer abordar o legado de Cristo integralmente, apenas um detalhe muito simples. Quando a Bíblia diz que os cristãos são embaixadores da parte de Cristo, lembrem-se das definições de legado. O Papa tinha um legado que era um homem que influenciava as decisões que se tomavam lá muito longe, onde ele não estava fisicamente presente. A Igreja de Cristo é o legado de Cristo. É a influência, é o impacto que Cristo escolheu ter neste planeta Terra. Não estamos a falar de edifícios. Quando Cristo quer influenciar os vizinhos, quando Cristo quer influenciar os professores na escola, os colegas de escola, a influência de Cristo sou eu. A influência de Cristo és tu que és um cristão. Porque nós somos embaixadores da parte de Cristo. Nós somos o legado de Cristo. O que é que Cristo escolheu deixar para influenciar? O que é que Cristo escolheu deixar para provocar impacto? Cristo escolheu deixar pessoas salvas, novas criaturas, conforme o versículo 17. Pessoas que, sem margem para dúvida, provem que é possível passar da morte para a vida. E que isso influencia profundamente
todos aqueles que nos ouvem e que nos veem. Avançando um pouco mais, terceiro e último exemplo. O legado de Paulo numa das passagens mais conhecidas, 2 Timóteo 4,7, provavelmente saberão de cor. Estamos a falar de um homem que teve uma das vidas mais emocionantes, mas simultaneamente mais duras, mais violentas, mais pesadas, mais intensas. E ele começa a escrever, e escreve, ou melhor, começa a escrever o fim, e termina desta maneira. Eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Estamos a falar de um homem que no fim da sua vida, ele diz assim, olhem, a minha vida foi a vida completa. Arrependimentos? Não tenho. Atrasos? Não tenho. Derrapagens? Não tenho. Eu fiz a escolha certa. Eu combati corretamente. Eu terminei o que tinha de fazer e guardei aquilo que era mais importante. Estamos na presença de um homem que deixa um legado impressionante quando diz: eu fiz o que tinha de fazer. Nós ouvimos falar das pessoas profundamente arrependidas no leito de morte. Pessoas que gostavam de ter sido melhores pais, melhores filhos, mais fiéis, mais dedicados, mas não puderam ser. E temos um homem que nos deixa um legado. Completou. Está feito. Fui perfeito. Correu bem. Estou feliz. Estou satisfeito. Não tenho arrependimentos. A decisão certa, terminada, recebi os louros. E eu gostava de avançar para uma segunda parte deste estudo, apresentando-vos 3 características que um bom legado tem. 3 características, sem querer entrar de forma muito específica no legado pessoal que vamos ver amanhã, nem no legado da família, nem no legado da igreja, que ouviremos nos dias seguintes. 3 características para um bom legado. A primeira delas é esta. É a intencionalidade. E com isto eu quero dizer o seguinte: o bom legado não acontece por acaso. Acontece porque é a intenção de deixar um bom legado. A 4ª definição de legado que vimos dizia que o legado é a herança que se deixa a alguém que não é um herdeiro natural. É a herança que se deixa a alguém que não é da família. Se um de nós morrer, os nossos bens, por lei, são entregues à nossa família. Não temos que fazer nada quanto a isso. Há um mecanismo legal que trata dessas coisas. Não é necessário haver nenhuma ação. As minhas coisas vão para a Ana, vão para o Pedro. Não é? Se eu quiser deixar os meus bens a alguém que não seja herdeiro natural, se eu quiser deixar os meus bens a alguém que não seja da minha família, eu tenho que revelar essa intenção. Eu tenho que o fazer ativamente. Eu tenho que dirigir a um advogado, a uma conservatória, escrever um testamento e dizer: eu quero deixar este meu bem àquela pessoa que não é da minha família. Porque para ela receber essa coisa boa, isso não acontece por acaso. Porque ela não é da minha família. E para nós construirmos um bom legado, isso não acontece por acaso. Se nós deixarmos andar, o nosso legado vai ser mau. Não vou arranjar um termo para tornar a coisa mais ligeira. Não vou dizer que se nós deixarmos andar, o nosso legado talvez seja mau. É mesmo assim. Se deixares andar, o teu legado vai garantidamente ser mau. Não é? As torradas, quando caem, é com manteiga para baixo. Não é? Portanto, isso vai garantidamente acontecer. O caos acontece automaticamente. O bem e o bom só acontecem com intenção. E se queres deixar um bom legado, tens de fazer alguma coisa quanto a isso. Tens de fazer alguma coisa quanto a isso. Para cada um destes 3 pontos, eu quero dar-vos exemplos do último homem que falamos. Não é?
quero deixar-vos exemplos de Paulo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, eu se calhar vou ler-vos o versículo, ele diz: não sabeis que todos os que correm, os atletas, eles procuram obter um prémio. Mas só um leva o prémio. Só quem chegar primeiro leva o prémio. E Paulo utiliza uma expressão muito importante, que é a seguinte: correi de tal maneira que o alcanceis. E como o legado não é automático, como um bom legado não é automático, nós devemos ter atenção a este facto. Correi de tal maneira que o alcanceis. Se não correrem, não vão alcançá-lo. Se não fizerem nada, não vão alcançá-lo. A preguiça gera preguiça. As más decisões geram más decisões. A despreocupação provoca caos. E se não tivermos a intenção de construir um bom legado, o nosso legado será garantidamente mau. Correi de tal maneira que o alcanceis. Esta é uma metáfora frequente, não é? Que é o elefante na loja de porcelana. A dada altura, há um elefante que decide comprar porcelana chinesa. Não é? Vai à loja comprar porcelana chinesa. E todos sabem o que acontece. Não é? Ele parte a porcelana, ele parte o vidro, ele destrói tudo. E finalmente o senhor coloca e diz: atenção, os elefantes não podem entrar. E é frequentemente dito que quando alguma coisa é destrutiva, nós dizemos: isto é um elefante numa loja de porcelana. Deixa o teu legado ao acaso e o teu legado vai ser um elefante numa loja de porcelana. Quando chegar ao fim e nós olharmos, só existirão cacos. Não existirá pedra sobre pedra. Caos absoluto. Vamos ler rapidamente. Segundo o livro das Crónicas, 21:20, estamos aqui a ler acerca de um elefante que entrou numa loja de porcelanas. Esta é uma passagem que fala de um rei de Israel chamado Jorão, como O, Jorão. E ele chegou ao trono, mais ou menos com a minha idade, tinha 32 anos quando chegou ao trono. E diz este versículo 20 que ele reinou durante 8 anos e morreu. Morreu cedo, 40 anos. Foi rei. Imagina a quantidade de coisas que se pode fazer sendo rei. Não é? Imagina a quantidade de coisas que se pode construir. Imagina a quantidade de pessoas que se podem influenciar do topo de um trono. Mas lemos no final deste versículo 20. E foi-se sem deixar saudades algumas. Não sei se ele teve um enterro ao género dos nossos, mas às tantas o coveiro estava sozinho. Não havia pessoas a dizer que tinham saudades dele. Não havia pessoas que chorassem sobre o seu caixão. Não havia pessoas que levassem flores. Porque ele foi alguém que viveu de tal maneira que morreu sem deixar saudades a ninguém. E o sepultaram na cidade de David, mas não no sepulcro dos reis. Ninguém queria nada com este homem. Ele andou de tal maneira despreocupado. A sua inclinação para questões sérias e espirituais foi nenhuma, ao ponto de, no instante em que ele morre, ele foi-se, sem deixar de si saudades. Portanto, se a questão é construir um bom legado, tem que haver intenção de o fazer. Se não houver intenção de o fazer, o cenário é este: é partir tudo e ir sem deixar saudades. Deixar a turma, passamos do 9º para o 10º, mudamos de turma e ninguém se lembra de nós porque não deixamos saudades. Terminamos o 12º, vamos para a universidade e ninguém se lembra de nós e não deixamos saudades. Vamos para o primeiro emprego, passamos para o segundo
e deixemos o emprego sem deixar saudades. Isso é o que vai acontecer se tu lidares com a tua vida de forma despreocupada e não tiveres intenção de deixar um bom legado. Segundo ponto, consistência. Um bom legado não se faz de uma boa decisão isolada. Não adianta te fazeres uma boa escolha. É necessário que tu faças muitas boas escolhas. Quando nós inicialmente falamos de Paulo e dissemos que era alguém que no fim da vida pôde dizer que terminou a sua vida, que dedicou a sua vida a fazer o que era bom, que guardou a fé, alguém absolutamente realizado, é alguém que tem a sua missão cumprida. E como é que esta missão foi cumprida? Será que ele tomou uma boa decisão? Deus tinha-o incumbido de ser o pregoeiro da graça, de ser o pregador da graça. E ele não tomou uma decisão boa. Houve alturas em que ele levou açoites. E mesmo assim, ele manteve a sua decisão. Mais tarde, ele foi perseguido, mas manteve a sua decisão. Ele passou por naufrágios. Ele passou fome. Ele passou por abundância. Ele passou necessidades. Ele passou pelas prisões. Ele foi apedrejado. Ele foi assaltado. Ele esteve nu, apertos de coração e frio. E em todas estas circunstâncias, ele decidiu bem. Uma vez, duas vezes, 3, 4, 6, 10, 20, 30. Boas decisões, umas atrás das outras. E isso faz com que o seu legado seja inapagável. Um legado constrói-se consistentemente. Eu não trago uma t-shirt que diga Jerusalém. Sei que há pessoas que trazem. Nada de especial. Mas se nós chegarmos a Jerusalém e precisarmos de ficar alojados em algum sítio, este é o hotel mais imponente. É absolutamente brilhante. É um hotel construído em 1947, se não me falha a memória. As estrelas são muitas. É impressionante. É um hotel cheio de glamour, faz os nossos europeus perder um pouco a graça. Eu não sei se sabem como se chama este hotel. Se calhar nós não escolhemos como primeira opção, talvez porque a nossa carteira ficasse um pouco menos recheada. Mas este é o Hotel King David, Jerusalém. E a questão que eu gostava de colocar-vos é a seguinte. Quem é que dá o nome de um pastor a um hotel? Não é? Quem é que constrói um hotel de milhões e milhões e diz, ele vai chamar-se, ou vai ter o nome de um pastor? O que é que este pastor teve de tão interessante? Não é? O que este pastor teve de tão interessante é que ele chegou a ser o rei da vida. E se nós tivéssemos algum tempo para ver esta biografia, nós estaríamos na presença de um homem que, quando tinha 10 anos, escolhia servir a Deus. E que, quando tinha 15 anos, manteve a mesma escolha. E quando teve 17 e 18, ele continuou a fazê-lo. E, consistentemente, ele fez sempre a mesma escolha. De ser fiel a Deus, de ter um coração semelhante ao coração do próprio Deus. E ele passou de bom filho a filho obediente, a pastor, a ajudante dos seus irmãos, a lutador do exército, a músico da corte, a perseguido do rei, a genro do rei, a rei David. Algo tão impressionante que quando, depois da Segunda Guerra Mundial, se formou o país de Israel e surgiu o primeiro grande hotel, que outro nome se daria que não este King David? Que não este, o Hotel Rei David.
aquele que desde os anos mais tenros até aos anos mais velhos, em todas as circunstâncias, serviu consistentemente a Deus. E se a questão é ter um bom legado faz-se consistentemente. Não de uma decisão isolada, mas de muitas decisões corretas, sistemáticas. Terceiro ponto. Ok, atingimos a meia hora. Eu estou sempre à vontade. Terceiro ponto. Consciência. Ninguém é surpreendido por um seu bom legado. Ou seja, ninguém está às portas da morte e pensa assim, olha, afinal até deixei um bom legado. Não é? Nunca pensei muito no assunto, mas afinal até vou escrever uma placa com o meu nome, fazer um hotel com o meu nome. Isso não acontece. Isso não acontece. Como eu disse há pouco, um legado é construído intencionalmente. E se nós não o fazemos intencionalmente, nós não vamos ser surpreendidos por um bom legado. Porquê é que dizemos isto? No final da vida de Paulo, ele sabia muito bem o que tinha feito. Ele tinha consciência do que tinha feito. Ele tinha consciência de que tinha escolhido bem, de que tinha lutado bem, de que os seus socos, há uma expressão que diz isso, não bateram no ar, mas atingiram quem tinha que atingir. Ele tinha consciência do legado que tinha deixado de ficar. Quando Cristo, lá em João 17, começa a falar sobre o final da sua vida, ele tem também esta expressão muito importante. Ele está em oração e diz a Deus: eu glorifiquei-te na terra, completando a obra que me deste a fazer. O Senhor Jesus Cristo tinha absoluta consciência do legado que deixara. Ele sabia o que tinha feito, que tinha dado glória ao nome de Deus, que tinha obedecido, que tinha completado o que deveria ter feito, que é algo que muitos não conseguem fazer. Mas ele tinha absoluta consciência do que tinha feito. Há pouco eu dei-vos a definição de sabedoria que falamos no ano anterior, não é? Nós dissemos que é sábio aquele que sabe quais são as melhores coisas que o mundo tem para oferecer e que sabe o caminho para chegar lá. E quando se constrói um legado, é importante exatamente a mesma coisa. É importante que nós tenhamos consciência de quais são as melhores coisas. É importante que nós tenhamos consciência de qual é o caminho para chegar lá. E é importante que nós tenhamos consciência se chegarmos lá. E quando nós construímos um legado, nós temos a consciência do que fizemos. Se não tens consciência de um bom legado, é porque não tens um bom legado. Se não sabes que és um bom filho, é porque não és um bom filho. Se não sabes que és um bom marido, é porque não és um bom marido. Se não sabes que és um bom pai, é porque não és um bom pai. Porque o sábio sabe quais são as melhores coisas, sabe o que fazer para alcançá-las e alcança-as. E se não fazes este caminho, não tens um bom legado. E se ainda não tens um bom legado, ainda podes ter um bom legado. Termino com um último ponto, que é o seguinte. Deus honra o legado dos homens. E quando eu digo Deus honra o legado dos homens, eu digo que Deus ajuda a perpetuar aquilo que tu fazes. E eu dou-vos exemplos muito concretos, muito específicos. Deus ajuda a que as boas decisões que tu tomas, os bons exemplos que tu deixas, o impacto com que tu marcas a tua igreja, a tua família, o teu trabalho, permaneça. E que as pessoas se lembrem de ti.
Eu não vou ler as passagens todas, podem anotá-las, é importante que as anotem, é importante que eventualmente depois façam um estudo com a passagem uma atrás das outras. E eu não tenho nenhum problema em passar os slides depois, direitinhos, sem... não ligo nada à questão dos direitos de autor, se alguma coisa semelhante a essa. A Bíblia fala no Evangelho de Paulo. Paulo, quando escreve ali a Timóteo, ele fala na primeira pessoa e escreve o meu Evangelho. A Bíblia fala no Evangelho de Paulo. Segundo a Timóteo. A Bíblia também fala na lei de Moisés. A Bíblia fala num homem, Noé, e Pedro, quando escreve acerca de Noé, ele diz: nos dias de Noé acontecia um determinado número de coisas. A Bíblia fala também do pai Abraão. E de uma forma ainda mais direta, há uma passagem na Bíblia de uma mulher que dá um grande presente ao Senhor Jesus Cristo, muito valioso, mas mais do que o seu dinheiro, a intenção do coração de reconhecer Cristo, de fazer-lhe bem, de agradecer-lhe. O Senhor diz: o que ela fez será contado em todas as partes do mundo para a sua memória. E daqui já nos apercebemos que Deus tem em muito carinho o legado que nós deixamos. E que quando nós fazemos alguma coisa impressionante, Deus pode dizer de nós exatamente o mesmo. O que Ele fez, ou o que ela fez, será contado. Mas o que é que eu queria avançar um pouco mais? Sabem que o Evangelho de Paulo não era de Paulo. O Evangelho era de Deus. Paulo apenas falou acerca dele. Paulo apenas foi o dispenseiro deste Evangelho. Mas Deus olhou para a fidelidade daquele homem e disse: ele foi tão fiel que esta coisa que é minha vai levar o nome dele. E com Moisés aconteceu o mesmo. A lei não era de Moisés. A lei era de Deus. Foi Deus que a deu, foi Deus que a escreveu por 2 vezes até. Foi Deus que a ditou. Mas perante a fidelidade daqueles 2 homens, Deus permitiu que a sua mensagem levasse o nome de Paulo e o nome de Moisés. Não havia mais ninguém na terra na altura de Noé? Não. Não havia mais pessoas para se dizer os dias deste, os dias daquele? Vocês que estão na escola não ouvem falar na turma do André, na turma da Sofia? Não há mais ninguém nessa turma? Porquê é que se fala na turma do André e na turma da Sofia? Alguma coisa eles terão de especial para que nós falemos nesses termos. Às vezes fala-se na igreja do João ou na igreja da Maria. O que é que eles fazem de tão especial para que a igreja que é de Deus leve muitas vezes a identificação do João ou da Maria? Deus honrou a justiça de Noé, dizendo que naqueles dias, aqueles anos eram os dias de Noé. Aquela passagem que fala do pai Abraão, Abraão não era mesmo pai daquelas pessoas. Havia séculos de distâncias que separavam aquelas pessoas. Eles eram apenas descendentes muito, muito, muito longínquos de Abraão, mas Deus honrou a sua fé, perpetuando o seu legado. E aconteceu o mesmo com a devoção e a dedicação daquela mulher. Quando nós fazemos algo impressionante, quando nós escolhemos ter impacto sobre pessoas, locais ou circunstâncias quando estamos ausentes, esta que é a definição do legado, Deus honra essa nossa escolha. E Ele próprio tem todo o interesse em perpetuar, em deixar na história as boas escolhas que nós fazemos. E, portanto, com isto, façam boas escolhas. E Deus tratará de colocar o vosso nome à vista de toda a gente. Eu terminei. Há uma atividade de seguida.
Não sei se há alguma questão que gostassem de colocar. Posso perguntar se é? Se gostavam de esclarecimento acerca de algum assunto, se gostavam de ver novamente algum slide, mas obviamente podem falar comigo em qualquer instante. Simão. Sim. Nesta última questão, ou neste último slide, disseste muito bem, que é trabalho de Deus deixar o nosso nome, usando estes exemplos, são exemplos que estão à nossa frente e estão provados na própria palavra de Deus, deixar o nosso nome em face do legado que nós deixamos por estas virtudes que demonstramos na nossa vida: fidelidade, justiça, fé, devoção, etc. E os casos anónimos de verdadeira fidelidade, justiça, fé e devoção, que alguns também estão na Bíblia, embora nós não sabemos o nome, temos poucas referências acerca deles, contudo, estão lá também. Sim. E faltaria tempo, diz Hebreus 11, para falar de todos os outros que foram apedrejados, cerrados, aprisionados, não é? Dos quais o mundo não é digno. A Bíblia fala de pessoas acerca das quais aquela família não merece, aquela turma não merece, aquela empresa não merece porque ele é demasiado bom para estar lá. E há os casos anónimos. E Deus honra os casos anónimos. Se nós não temos uma placa com o nosso nome, mantém-se o princípio. A pessoa que tem um bom legado, pelo menos essa, tem consciência, tem um bom legado. E, portanto, mesmo que sejamos conhecidos em muita coisa, haverá sempre algumas em que não somos reconhecidos publicamente, é óbvio. Não é? Eu não peço à minha esposa que ande a contar se eu sou bom marido ou mau marido. É uma coisa que ela sabe, que eu sei, e fechou. Não é? Os meus pais não têm interesse em que eles falem se eu sou bom filho ou sou mau filho. Interessa a imagem que eu deixo. Com o resto viu bem. Não sei se respondi à pergunta. Ok. Vamos avançar para